E agora a gente vai passar o olho pelos outros R's que faltam, são mais fáceis do que o primeiro. O primeiro R que a gente vai falar agora é o R da recolocação. Esse R é super importante, por quê? Vamos entender o seguinte aqui. O nosso organismo ele é feito de modo muito inteligente. E existe uma primeira barreira, né? Assim que a gente come algum alimento que a gente põe para dentro, né? Ou o nosso líquido, ou o nosso alimento, tem uma primeira barreira, que é uma barreira que mata as bactérias, que vem junto, eventualmente vem junto ali com o pão que a gente come, com a salada que a gente come, né? Com a sopinha que a gente está comendo, ou com, né, o suco, ou com a água mesmo que a gente está bebendo, tá? Que primeira barreira é essa? Essa primeira barreira chama-se ácido clorídrico. É uma barreira que existe no nosso estômago. É uma barreira bastante forte, né? O pH ali é bastante baixo, é bastante ácido e tem, entre outras coisas, a função de matar as bactérias, que pode ser que a gente tenha deglutido junto com a comida ou ingerido ali junto com a bebida, tá? Isso acontece, é natural que aconteça. Não tem como a gente comer uma comidinha 100% asséptica, né? Sem nenhum tipo de micro-organismo. Isso não existe, né? É claro que a comida que a gente vai comer, ela deve ser bem preparada, com asepsia mínima, mas a gente não come dentro de um centro cirúrgico, né? Ela não vem embrulhada ali junto com a luva estéril, né, do cirurgião. A nossa comida é uma comida que é feita ao ar livre, natural, né? Isso é assim mesmo, é normal que seja assim. A gente faz uma primeira asepsia, a gente lava a salada, evidente, a gente assa a nossa comida, mas junto do meio ambiente a gente está deglutindo também bactérias, o que é normal, né? Normal. E o que acontece? Essa bactéria, ela entra no nosso estômago e ela sofre um impacto. Uma grande parte dessas bactérias morrem por causa da acidez do estômago. Acontece que muitos de nós, né, apresentamos uma acidez do estômago inadequada, insuficiente, tá? Seja por alguma lesão orgânica do nosso estômago, seja por consumo abusivo e excessivo de omeprazol da vida, por exemplo, né? Então os omeprazóis, pantoprazol, esomeprazol, que muitas vezes são bem prescritos, evidente, né? Quando o médico passa o omeprazol, você vai lá e toma. Mas muitos de nós, vocês sabem disso, tem uma queimaçãozinha, né? Tem uma ardência no estômago, vai lá e pum, põe para dentro o omeprazol. O que isso acontece, né? O que acontece com a gente? A gente faz uma hipocloridria. O ácido clorídrico ele é produzido em menor quantidade, o que significa que a acidez do nosso estômago diminui, né? Aumenta, né? Diminui, né? A gente diminui a acidez, ou seja, o pH que estava baixo, ele começa a ficar alto, o que é ruim, por quê? Porque uma série dessas bactérias que eram para morrer no estômago, elas passam para o nosso intestino delgado. Ok? Então, qual que é o problema dessa bactéria passar para o intestino delgado? Eu vou fazer uma septicemia? Eu vou morrer de infecção? Claro que não vai acontecer nada disso. Mas uma coisa vai acontecer. Essa bactéria que a gente deglute e que não é capaz, tá? Ela não é capaz de invadir o nosso corpo. Ela não é capaz, muitas vezes, de fazer uma lesão nossa, né? Não é uma dessas bactérias patógenas para o nosso corpo. Mas muitas dessas bactérias, elas são patógenas, elas são lesivas, elas são nocivas para a nossa microbiota intestinal, para o nosso microbioma do intestino. Vocês sabem, né, vocês lembram bem disso, que no nosso intestino, tanto delgado quanto grosso, existem uma série, né, de micro-organismos comensais, micro-organismos que são nossos amigos, né? Este é o nosso microbioma intestinal, os nossos lactobacilos, a nossa flora intestinal, ela é rica em micro-organismos responsáveis e necessários para a nossa digestão saudável, tá? Então veja, a digestão não é feita apenas de enzimas que o nosso próprio corpo produz, mas ela também precisa desse microbioma funcionando bem. Ela precisa, tá, que a gente tenha uma flora intestinal harmônica. E se a gente deglute, né, se a gente deglute bactérias, se a gente deglute micro-organismos que passam pelo nosso estômago, que eram para ter morrido ali, passam, o que acontece? Esses micro-organismos invasores, eles começam a competir com o nosso microbioma fisiológico e começam a mudar a característica do nosso microbioma, começa a mudar a característica da nossa flora intestinal. E aí começa a aparecer aqueles sintomas, né? Aqueles sintomas que vocês conhecem bem, como flatulência, né? O que é flatulência? Gases, né? Eructação, que é eructação? Arroto, inchaço no nosso estômago, alterações do humor, tá? Começa a aparecer alterações de sono também, acne rosácea pode aparecer também. Então uma série de elementos meio desconectados, meio desconexos, a gente não sabe de onde vem,
podem estar acontecendo. Por quê? Porque a gente teve uma alteração da nossa flora intestinal, que muitos de nós chamamos de disbiose, tá? Essa alteração da flora intestinal, ou seja, essa mudança do padrão de micro-organismo do nosso intestino, ele tem uma grande repercussão, né? Tem uma grande repercussão no nosso sistema fisiológico, na nossa percepção de saúde e pode originar uma série desses desconfortos, né? Esse estufamento, gases, né? Que saiu por baixo, né? Com a flatulência ou por cima com arroto, que a gente chama de eructação na técnica, né? no linguajar médico, ok? Isso pode acontecer por quê? Porque a gente teve uma alteração da flora intestinal. Ítalo, como é que a gente faz então para a gente poder garantir que essa flora intestinal ela permaneça adequada? A primeira coisa que a gente vai fazer é esse primeiro R, tá? Que é o R da recolocação. Como é que a gente faz a recolocação? A gente faz a recolocação de ácido clorídrico, tá? Porque muitos de nós temos uma hipocloridria. Ítalo, a gente vai beber ácido? Meu Deus do céu, claro que não. Se beber ácido não vai funcionar. Então não é que a gente vai beber ácido. A gente vai tomar vai ter, né, na manga, né, vai ter com a gente uma substânciazinha chamada betaína cloridrato. Ok? Todos nós temos que ter uma substânciazinha isso por 30 a 60 dias, tá, pessoal? A gente está no curso de suplementação, é pra gente entender como é que a coisa funciona. A gente quer chegar, né, no máximo da nossa performance, a gente quer diminuir esses sintomas todos que nos atrapalham tanto, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai andar na nossa bolsa, na nossa mochila, vai ter na nossa gaveta a tal da betaína cloridrato 300 miligramas. É isso que a gente vai ter. Como é que toma a tal da betaína cloridrato? Então, para que ela serve? Para que ela funciona? A betaína cloridrato, ela funciona como se ela fosse um ácido clorídrico. Sempre que a gente estiver almoçando, então vamos lá, começamos a almoçar, ok? Damos a primeira garfada, a gente já pega e toma junto ali a betaína cloridrato. Ela vai descer junto com a comida, ok? E ela vai alterar o pH, né, do estômago, levando esse pH do estômago para um nível fisiológico, para o nível que ele tem que estar. Tá? Então a gente vai tomar betaína cloridrato junto com a comida, ok? E no jantar também, a gente vai tomar isso no almoço e no jantar, 300 miligramas de betaína cloridrato. Para quê? Para a gente fazer com que o ambiente do estômago seja um ambiente muito próximo do ambiente fisiológico ideal. Para quê? Para que a gente mate essas bactérias, para a gente mate esses micro-organismos que não era para a gente estar deglutindo, ok? E também para propiciar uma digestão adequada, uma primeira digestão adequada, ok? Das proteínas e dos nutrientes que caem no estômago. Com isso, a gente já tem uma grande diminuição da flatulência, da eructação, do desconforto, né? Estomacal, ok? A gente vai ter uma grande melhora também da percepção de saúde. Então, essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. A gente vai fazer a recolocação através da betaína cloridrato. Ok, pessoal? Então, essa é a coisa que a gente vai fazer. Vamos ter junto ali com a gente a tal da betaína cloridrato, 300 miligramas, é fácil de comprar, é fácil de achar, a gente toma junto com almoço e jantar, tá bom? Essa é um dos R's que a gente vai falar e aqui em sequência a gente já coloca logo o outro R, que é o R da reinoculação. O R da reinoculação é um R que se eu fosse falar em detalhes, tá? Eu precisaria de muito tempo, tá? Esse é um R muito importante, é um R muito interessante, que é o R da reinoculação do quê? Dos probióticos e dos pré-bióticos, ok? O que eu vou reinocular, Ítalo? Bem, eu vou reinocular os próprios micro-organismos da flora intestinal. Eu vou reinocular o lactobacilo que você precisa. Então, muitas mulheres, por exemplo, que têm candidíase de repetição, vão resolver a candidíase de repetição ingerindo um lactobacilo específico. Algumas pessoas que têm doença de Crohn, que têm reatocolite ulcerativa, que são doenças específicas, que a maior parte de vocês certamente não tem, vão melhorar muito, ok? Dessa inflamação, desse desgaste da mucosa intestinal, tomando esses pré-bióticos, esses probióticos. Então, a ideia aqui não é falar extensivamente de cada um deles, porque é uma série de micro-organismos, ok? Que vocês vão achar alguns na farmácia e outros não, tá? Alguns vão precisar ser manipulados, prescritos por um médico, porque a maior parte das farmácias de manipulação não vai entregar isso para vocês, né? Assim, de mão beijada, vai precisar de uma prescrição médica, tá? Mas a gente consegue encontrar uma série desses pré-bióticos e probióticos na farmácia. O detalhe que eu passo para vocês aqui é o seguinte: o ideal é que vocês consumam, tá, mais de 10 bilhões de lactobacilos por dia, tá? Com as composições mais diversas. Como eu não vou falar em detalhes, eu vou deixar para vocês aqui embaixo, tá? Em algum lugar aqui no nosso ambiente virtual, uma tabela com os micro-organismos, ou seja, com os lactobacilos específicos, tá? Com as bifidobactérias específicas
e como eles, né, e quais são as doenças ou as afecções que são melhoradas por esses lactobacilos ou por essas bifidobactérias, tá? Então vocês vão dar uma olhada geral na planilha para vocês poderem se situar, ok? Isso vai ser muito útil para os colegas médicos e para os nutricionistas que estão fazendo esse curso, porque vocês vão poder prescrever a maior parte deles, tá? Para os que não são médicos ou para os que não são nutricionistas, vocês vão na farmácia e vão escolher os lactobacilos ou as bifidobactérias, ok? Comprimidos, né, sachês, etc., que tenham mais de 10 bilhões de unidades de lactobacilos ou de bifidobactérias, tá bom? E vão ingerir isso toda manhã, também por 60 dias. Essa é a parte importante da reinoculação. Eu vou inocular, eu vou oferecer para o meu organismo bactérias, né, boas, né, seres vivos da nossa microbiota intestinal, bons, que ajudam a que a gente faça uma boa digestão, que ajudam a que a gente faça o reparo intestinal, tão importante para esse eixo, chamado eixo intestino-cérebro, o eixo diretamente relacionado. Aqui eu preciso contar para vocês uma coisa super importante nesse momento, tá? Uma série de afecções cerebrais que levam à ansiedade e depressão são originadas, ok? Porque o nosso intestino não está funcionando bem. Isso está arquicomprovado já através de estudos científicos. Por quê? Porque uma série, né, de bactérias gram-negativas, elas fazem uma translocação, elas entram para o nosso corpo e fazem uma lesão cerebral, levando o sujeito à depressão e ansiedade muitas vezes, tá bom? Isso está muito comprovado, a gente sabe disso, então não tem como a gente abordar comportamento, a gente abordar humor, a gente abordar ansiedade, a gente abordar sono, a gente abordar foco, a gente abordar atenção, se a gente não está olhando para o intestino da pessoa. Existe esse eixo que eu falei, o eixo cérebro-intestino, super comprovado. Existe uma relação absolutamente imediata entre esses dois órgãos, e se eu não trato o intestino direito, eu nem consigo começar a fazer, né, as abordagens comportamentais, né, e de humor, etc. Tá? Então, aqui é importante, esse R, o R da reinoculação, a gente precisa estar muito atento a ele, ok? Eu vou deixar para vocês a tabela aqui, como eu disse, então dá uma olhada na tabela, estuda a tabela, olha a tabela, vai na farmácia com essa tabela, né, no celular de vocês, no iPad ou impressa, sei lá, e vai procurando quais são os preparados já na farmácia de lactobacilos que tem esses lactobacilos aqui importantes, tá? Vocês vão ver que vocês vão ter uma grande melhora. Aqui tá a dica que eu falei, mulher que tem candidíase de repetição melhora muito tomando lactobacilo, tá? Então essas mulheres aí ficam tomando lactobacilo, né? Não só por 60 dias, mas aí vão tomando, vai ver que vai deixar de ter candidíase de repetição, tá bom, pessoal? Então vamos embora. E o último R, por fim, para finalizar, é o bom e velho R da remoção, que a gente já falou no iniciozinho desse nosso grande capítulo. Remover aquelas coisas que não são comida e que a gente ingere. Eu só não falei lá atrás do glúten, e eu vou falar do glúten aqui agora. Eu não queria perturbar a paciência de vocês com glúten, né? Eu sei que é muita coisa que a gente está falando, mas essa é a ideia do nosso curso mesmo, né? É dar para vocês toda a informação e vocês irem pescando o que vai ser útil no dia a dia. Tudo que eu falei até agora não é para pescar, não, é para aplicar, tá? Tudo que eu falei até agora é importante, é a base, é o fundamento para que a gente possa fazer os próximos passos da suplementação, tá? Mas o glúten, especialmente, eu queria propor para você que não é celíaco. Quem tem a doença celíaca não tem nem conversa, tem que tirar o glúten, tá? Quem não tem a doença celíaca, pode ser que esteja sendo afetada pelo glúten também. Então, se você tem a possibilidade, ok, de retirar o glúten da tua dieta por um mês, por 30 dias, ok, e observar a disposição, o sono, a atenção, o foco, a melhora na qualidade da pele, a melhora na rinite, a melhora nessa constipação, nessa diarreia, nesse estufamento intestinal, nas espinhas, faça isso. Você pode remover o glúten, ok? Remova, ok? Remova o glúten. Fala assim, Ítalo, não dá porque ali em casa um monte de gente come junto, não tem como fazer essa seleção de alimento, não vou ter como fazer, então, né, enfim, a gente passa sem remover o glúten. Mas se você pode remover o glúten, ou pode diminuir, né, fazer escolhas de alimentos sem glúten, tente fazer, tá? Tente fazer. O glúten é uma molécula que existe na natureza desde sempre. O homem sempre ingeriu glúten, não tinha problema com glúten, mas o glúten vem sofrendo alteração genética ao longo dos séculos, né, ao longo, né, do último século, né, sofrendo alterações genéticas e se tornou uma molécula, uma substância muito alérgica, né, muito alérgena. As pessoas estão desenvolvendo alergia ao glúten. E junto com a alergia que o próprio glúten causa na pessoa, tem uma outra coisa importante, que é a debilidade do sistema imunológico do homem ocidental contemporâneo.
o homem ocidental contemporâneo está com um sistema imunológico muito débil. Por quê? Porque está sempre sofrendo agressões, sofrendo ameaças daquilo que ele ingere. Então, desses dois lados, tem essas duas coisas acontecendo. Por um lado, a molécula do glúten está mais agressiva. E por outro, as pessoas estão mais fracas imunologicamente. Essas duas coisas somadas fazem com que a gente tenha uma grande resposta imunológica negativa à molécula do glúten. Tá? Então aqui é só esse detalhe sobre a remoção, por isso que eu deixei aqui para o final também, né? Primeiro, a gente vai remover aquelas coisas que dá para remover, né? Que eu falei lá no início, aqui nesse nosso grande capítulo. E se a gente puder remover o glúten também, seria ideal. Você vai começar a notar uma grande melhora no teu comportamento, no teu humor, na tua atenção, no teu foco, na tua disposição, na tua produtividade. Você vai começar a notar assim, caramba, voltei a ter 15 anos, né? Brincadeira, mas voltei assim a estar disposto, voltei a estar com mais energia, voltei a estar mais inteligente, né? Com a cabeça mais clara, menos embaçada. A enxaqueca deu uma melhorada, deixei de ter enxaqueca, deixei de ter dor de cabeça, o sono está mais adequado. Tá bom, pessoal? Então essa é a ideia dessa nossa primeira parte do curso, tá? Já tem uma série de coisas aí para vocês irem implementando. Vamos implementar isso por 30 a 90 dias, ou seja, 60 dias a gente vai implementar, ok? E a gente vai deixar para falar sobre as outras coisas tão importantes quanto, ok? Nos nossos próximos capítulos. Beleza, pessoal? Então é isso. Nos vemos em breve. Até mais.